Fala, estudante! Bem-vindo ao exercício certo. Aqui a matemática deixa de ser um problema e vira a sua classificação. Hoje a gente vai mapear de vez o universo dos números, para nunca mais ter dúvidas sobre quem é quem nesse jogo. Mas antes da gente ir pro quadro, já esmaga o botão do like e compartilha esse vídeo. Fortalece o canal para a gente continuar descomplicando a matemática para você. Pronto? Então vamos lá. Para começar, pensa aqui comigo. Será que todo número é igual? A resposta é um sonoro não. Eles pertencem a famílias diferentes, sabe? Cada uma com seu jeito, suas próprias características, e a gente vai conhecer cada uma delas. Olha só o nosso mapa da aula de hoje. Vamos dar uma olhada geral nesse universo, depois vamos passar por cada família de número, dos mais simples até os mais chatinhos, e fechar com o mais importante, como eles conversam entre si nas operações. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso. A matemática, acredite, é super organizada. Para não virar bagunça, ela separa os números em grupos, em conjuntos. Pense nesses conjuntos como se fossem as galáxias desse nosso universo. E o melhor jeito de visualizar isso é imaginar umas caixas, uma dentro da outra, tipo aquelas bonecas russas. Cada caixa maior guarda todas as menores e ainda traz uns números novos. É assim que a gente entende como uma ideia na matemática vai se construindo em cima da outra. Vamos começar pela primeira caixa, a mais básica de todas, e depois a gente vai ver como ela cresce para começar a representar umas ideias novas, como, por exemplo, o conceito de dívida. Bom, os números naturais, que a gente chama de N, são os primeiros que a gente aprende. São os números de contar. Se você abre uma mochila, pode ter o quê? 0 cadernos, 1, 2, 3. São os tijolinhos da matemática. Simples assim. Aí a coisa começa a ficar interessante. O conjunto dos inteiros, o Z, pega todos os naturais que a gente já conhecia e adiciona uma novidade, os opostos negativos. E é aí que a matemática dá um pulo. De repente, a gente não consegue só falar do que tem, mas também do que se deve. E a nossa viagem continua. O universo vai se expandindo. Vamos abrir a próxima caixa, que é bem maior e engloba tudo que a gente já viu e mais um pouco. Agora, presta atenção que esse é o pulo do gato. A regra para saber se o número é racional é uma só, e é muito simples. Se dá para escrever o número como uma fração, ele é racional. Acabou. É só isso que você precisa checar. E olha só quanta coisa cabe dentro dessa regra. Os números inteiros são todos racionais, claro. É só colocar o número 1 embaixo. E os números com vírgula que tem um fim? Também. Até aquelas dízimas periódicas, sabe? Aquele monte de número que se repete depois da vírgula, até elas podem ser transformadas numa fração. Tá, mas e se o número não seguir essa regra da fração? Bom, eles existem e formam um conjunto totalmente à parte. Eles vivem, digamos, fora desse sistema racional. Os irracionais são exatamente o contrário dos racionais. Pensa neles como os rebeldes. A parte decimal deles é infinita e, o mais importante, não tem um padrão que se repete. Por isso é impossível colocar eles numa fração bonitinha. São um dos números mais curiosos que existem. Os exemplos mais famosos que todo mundo conhece são o π, que a gente usa para calcular círculos, e as raízes, que não dão um número exato, tipo a raiz de 3. Os dígitos deles vão embora, para sempre, sem nunca se repetir num ciclo. E agora, atenção. Preste atenção nisso porque a banca costuma fazer essa pegadinha. Ver uma raiz não quer dizer que o número é racional, ok? A raiz cúbica de -8, por exemplo, dá -2. E -2 é um número inteiro, ou seja, ele é racional. Só as raízes que não são exatas é que são irracionais. Fique esperto. Beleza, agora que a gente já conhece as famílias, vamos ver como elas interagem. O foco aqui vai ser nas regras básicas de continha: somar, subtrair, multiplicar e dividir, principalmente quando tem número positivo e negativo na jogada. Para nunca mais errar sinal em prova, use a analogia da conta bancária. É batata. Pensa assim, número positivo é grana que você tem, é crédito. Número negativo é dívida, é débito. Isso simplifica tudo e acaba com a confusão na hora da prova. Vamos ver na prática. Primeiro passo, olha o problema. 15 menos 25. Imagina que você tem R$ 15 na conta, mas faz uma compra de 25. O que acontece? Você usa os 15 que tinha e ainda fica devendo 10. Seu saldo final, menos 10. A matemática só está descrevendo a vida real. E se a pessoa já está devendo e faz mais dívida? Digamos que ela deve 15 e aí soma mais uma dívida de 25. Bom, a dívida total só vai aumentar, né? Ela agora deve 40. Sinais iguais, a gente soma e mantém o sinal. Simples.
Agora, para multiplicação e divisão, a coisa fica mais fácil ainda. Pode esquecer a conta do banco. Aqui a gente usa um livro de regras bem direto, que só depende dos sinais dos números. E o livro de regras é esse aqui. É só decorar duas coisinhas. Se os sinais dos números forem iguais, não importa se é mais com mais ou menos com menos, o resultado vai ser sempre positivo. Agora, se os sinais forem diferentes, o resultado vai ser sempre negativo. E ponto final. Olha só como funciona. Menos 8 dividido por menos 2. Os sinais são iguais, certo? Menos e menos. Então, resultado positivo, 4. Do outro lado, 6 dividido por menos 3. Sinais diferentes, mais e menos. Resultado negativo, menos 2. A regra não falha. E aqui está o nosso mapa do universo dos números completo. A gente vê os naturais, dentro dos inteiros, que por sua vez estão dentro dos racionais, e ali do lado, num continente separado, estão os irracionais. Quando a gente junta toda essa galera, a gente forma o conjunto dos números reais, que é a base de quase toda a matemática que cai em concurso. E aí, com esse mapa bem claro na cabeça, a pergunta que fica é: para onde esse conhecimento pode te levar? Entender essas regras é o primeiro passo. Matemática é treino, e dominar essa base não é um fio da linha, é o seu passaporte para resolver questões muito mais complexas e garantir a sua classificação. Continue praticando.